Olá, gente boa, graça e paz ao seu coração. Mais uma vez estamos juntos nessa segunda-feira de frio, de chuva, com a graça de Deus. Louvado seja Deus que trouxe a chuva para regar a terra e trazer frutos à nossa mesa. Queria louvar a Deus pela sua vida da sua família, pela vida da nossa igreja. E hoje eu queria trabalhar um texto com vocês, que é o de O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14 do capítulo 1 de João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando a gente lê muito isso no Natal, né? Um texto que a gente gosta de ler no Natal. Que o Verbo se fez carne, que Jesus tabernaculou entre nós, o divino se tornou humano. Mas é interessante nós notarmos que o texto de João 1,14, ele é abrangente para a nossa vida espiritual, para aquilo que nós entendemos ser a pessoa de Cristo Jesus. E a gente pode perguntar, ao habitar entre nós, o que Jesus fez por nós? O que Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, as coisas de Jesus, o que tabernacular significa para nós? Em primeiro lugar, eu queria dizer que ao habitar entre nós, ele nos trouxe a bênção da vida. Jesus Cristo nos trouxe a bênção da vida. E isso é interessante nós lembrarmos que a vida que ele dá tem duas características: a vida abundante, que João nos diz que a vida estava nele, versículo 4a desse texto, uma vez que o ser humano estava separado de Deus, estava espiritualmente morto, Cristo veio trazer vida. E por outro lado, a vida abundante. Em João 14,6 o Senhor diz, eu sou a vida. Em João 10,10 ele diz, ele vai mais adiante e diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ao habitar entre nós, ele nos trouxe esses dois tipos de vida, a vida verdadeira e a vida abundante. Segundo lugar, ao habitar entre nós, ele nos trouxe a bênção da luz. Luz, versículo 4b diz, e a vida era a luz dos homens. Olha que coisa interessante. Os homens estavam tateando nas trevas dos seus pecados, como diria mais tarde o apóstolo Paulo, aos cidadãos atenienses, né? Prisioneiros da sua cegueira espiritual. Então Jesus veio trazer luz. Nada pior para uma pessoa do que estar em trevas, do que andar em trevas. Nesses dias, quando a gente experimentou já muito ao longo da nossa história, do nosso país, né? Verdadeiros apagões de energia elétrica, né? Um monte de preocupação se instalou, né? Se o país tinha capacidade de gerir a sua energia elétrica, se ia dar, se não ia dar, mas tivemos vários apagões, né? Os transtornos, os perigos, os problemas que muitas vezes nos advêm por causa desses apagões, né? Isso nós estamos falando do ponto de vista da energia elétrica. E do ponto de vista espiritual? Aqueles perigos, transtornos, problemas que por certo nos vêm, causam-nos temores da nossa vida. Agora, é interessante nós notarmos que o pior apagão é justamente o da alma, o apagão da alma. Em segundo lugar, luz que ilumina o caráter e que transforma. Da mesma forma que ele trouxe vida e essa vida era verdadeira e abundante, a luz que ele também nos traz é uma luz que ilumina o caráter, como Zaqueu tornando-se uma nova criatura, se tornando ali para aqueles que não duvidavam verdadeiro filho de Abraão. E, em segundo lugar, uma luz que transforma. Então, como o ladrão da cruz que reconhece seus pecados e arrependido na última hora, no último instante, ele deposita aos pés de Cristo aquilo que mais o atormentava, que eram os seus pecados. Então é uma luz que ilumina o caráter, é uma luz que transforma. Terceiro e último lugar,
Ao habitar entre nós, Jesus nos trouxe a bênção da filiação. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, versículo 12. Então, algumas considerações desse versículo 12 e por que ele nos trouxe a bênção da filiação. Ele nos torna capazes de recebermos a graça redentora oferecida por ele como Senhor e Salvador. Então, nós nos tornamos capazes. Cristo paga a nossa dívida na cruz do Calvário. Ele derrama o seu sangue em favor de nós. E somente isso para nos tornar capazes. Antes nós éramos como que zumbis espirituais. Vivíamos nas trevas, não tínhamos a bênção da vida. Em segundo lugar, ele nos torna filhos de Deus, alcançando-nos na sua misericórdia e graça e atraindo-nos para si como filhos amados e eleitos de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Nós temos a certeza de que fomos recebidos na família de Deus, que somos eleitos, que somos família de Deus. Não mais agora sofremos da orfandade, mas aqui ele nos diz que ele nos torna filhos de Deus. Ele nos alcança pela sua misericórdia e graça. Ele nos atrai para si mesmo como amados e eleitos do Pai. Então, nesse sentido, meus irmãos, Paulo, escrevendo aos Efésios 1,4, diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Então, o que Jesus Cristo, segundo esse texto de Efésios 1,4, fez por nós? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus não te escolheu agora, não. Eu me converti, tá. Isso tudo é balela, gente. A graça te alcançou agora, mas Deus te escolheu lá antes da fundação do mundo. Ele, além de te escolheu para ser santo e irrepreensível perante ele em amor. E ele, além disso, te predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então temos um novo irmão, um novo pai. O nosso irmão é Jesus Cristo, o nosso pai é Deus. Aquele que depois ele enviou o Espírito Santo, forma a Trindade excelsa, que agora nos consola, nos envia a verdade e que fala conosco. Queria concluir que esse texto para mim é um texto maravilhoso, gente. Um texto que nos alegra com as bênçãos que vieram através do Verbo eterno, do Verbo chamado Jesus, aquele que tabernaculou entre nós, nos deu vida, nos deu bênçãos, ele trouxe a bênção da vida, vida verdadeira e vida abundante, ele fez habitar em nós e trouxe a bênção da luz, luz que ilumina o caráter, luz que transforma, e ao habitar em nós ele trouxe a bênção da filiação. Ele nos torna capazes e ele nos torna filhos de Deus. Queria que você colocasse essa mensagem no seu coração, essa pequena devoção no seu coração. A vinda de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus que tabernaculou entre nós, nos trouxe todas essas coisas boas. Que você possa glorificar, adorar, exaltar o nome de Jesus por tudo aquilo que ele fez por você. Ele te escolheu, ele te predestinou para a vida, para uma nova vida, uma vida de luz, uma vida de bênçãos. Pense nisso e coloque isso no seu coração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse início de semana, obrigado pela chuva que caiu, que vai regar a nossa terra. Tantos dias, Pai, sem chuva, praticamente quase 40 dias sem chuva. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos do fundo do nosso coração pela chuva que caiu hoje. Foi pouca, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor vai mandar mais chuva, porque o Senhor manda no tempo exato, no momento certo. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, obrigado por aquelas coisas mais simples que muitas vezes deixamos de agradecer. Pelo pão de cada dia, obrigado pelas nossas famílias, pela igreja, a comunidade dos santos, a família do Senhor. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos, amigos, pelos nossos empregos,
por tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos dá gratuitamente. Te louvamos e te bendizemos, te adoramos, Pai, porque já estamos, quem sabe, melhorando nessa pandemia e que em breve, Pai, nós possamos estar reunidos presencialmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos encha de fé, de encorajamento, de confiança, Pai, em Ti e no Teu nome. Aumenta, Pai, a nossa fé, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço virtual. Por enquanto. E logo, em breve, se Deus quiser, estaremos nos abraçando. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Amém.